Quando falamos sobre as pessoas mais ricas do mundo, sempre ouvimos os nomes dos bilionários da tecnologia. Mas por trás dessas manchetes, existe um líder que quase nunca é mencionado. Ele é o sultão Hassan al-Bolkiah, de Brunei, o rei de um pequeno país na ilha de Bornéu e o monarca mais rico da história da humanidade. Graças à imensa riqueza do petróleo e do gás natural que sustentam a economia de Brunei, o reino também ganha mais de 20 milhões de dólares por dia. Durante mais de 50 anos de governo do sultão, ele usou a riqueza do país para transformar Brunei em um paraíso. A educação é gratuita, os serviços médicos são gratuitos e os cidadãos quase não pagam impostos. Atualmente, seu patrimônio líquido é de 30 bilhões de dólares, superando o das rainhas europeias e cheques. Mas o mais impressionante é como ele gasta toda essa enorme riqueza. Neste vídeo, vamos dar uma olhada nos segredos do rei de Brunei, desde palácios maiores do que 10 estádios de futebol, até seus 7.000 carros-jatos particulares, superiates e festas que custam milhões de dólares por noite. Esta é a vida do sultão de Brunei, onde o luxo não é apenas um capricho, mas parte do seu dia a dia. Antes de começarmos, curta este vídeo, isso ajuda muito os criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Obrigado por assistir. A ascensão de Brunei primeiro, vamos relembrar onde tudo começou. Há mais de 100 anos, Brunei era um tranquilo agrupamento de pequenas aldeias na costa da floresta tropical. Assim como seus vizinhos Indonésia e Malásia, a economia dos habitantes de Brunei naquela época girava apenas em torno do simples comércio de especiarias, madeira e produtos vindos da floresta. A vida deles era tranquila, até que um dia descobriram que havia literalmente uma riqueza. Em 1929, um explorador da empresa Shell Oil percebeu um estranho líquido preto afundando na lama perto de um rio. Quando mandaram analisar, ficaram surpresos ao descobrir que era petróleo, uma bênção que mudaria o destino de todo o país. Chegando aos anos 1960, antes mesmo do atual sultão assumir, centenas de poços de petróleo já jorravam literalmente riqueza do solo. Os cofres de Brunei se enchiam como nunca antes visto no país. Quando chegaram os anos 1970, com o aumento significativo do preço do petróleo no mundo todo, a economia de Brunei também explodiu em prosperidade. O crescimento do produto interno bruto deles chegou a mais de 25% ao ano, praticamente dobrava a cada ano. Foi assim que eles enriqueceram tão rápido. A antiga cidade tranquila de repente se tornou um paraíso dourado. Existem palácios que brilham sob o sol e quase todos os cidadãos recebem auxílio do governo. E no meio de tudo isso, o sultão e seus conselheiros detinham todo o poder. Em apenas algumas décadas, Brunei passou de um canto esquecido da Ásia para se tornar um dos 10 países mais ricos do mundo, com base na renda per capita. Mas além da riqueza, o verdadeiro segredo do sultão é o poder. Como um monarca absoluto, isso significa que ele detém todo o controle do governo, não precisa de eleições ou de um congresso. Tudo o que ele precisa é de um conselho de conselheiros que obedeça a cada uma de suas ordens. Cada palavra do sultão dentro de Brunei tem o peso de um decreto divino. Todas as decisões sobre a riqueza nacional, especialmente sobre o petróleo e o gás natural, passam por ele. A indústria do petróleo de Brunei é como uma empresa pessoal do sultão, no valor de trilhões de dólares. Qualquer acordo entre Brunei e empresas estrangeiras, desde a perfuração de hidrocarbonetos até a exportação de gás natural liquefeito, não pode ser implementado sem a assinatura do próprio sultão. Ele também aprova os orçamentos para a exploração adicional de petróleo e define as políticas do país, que sempre favorecem a estabilidade e os interesses de sua família. Todos os dias, Brunei exporta cerca de 160 mil barris de petróleo para vários países. E quase toda a renda obtida vai diretamente para o controle do sultão. Além disso, ele também detém a maioria das ações e a propriedade de outros negócios no país, desde o setor de energia até grandes empresas. Foi assim que começou a história do rei mais rico do mundo. Um líder que detém o poder, a riqueza e todo o país em suas mãos. Indústria de petróleo e gás de Brunei.
Em Brunei, quase todos os maiores negócios, desde a agência de investimento de Brunei, Royal Brunei Airlines, empresas de construção até os direitos exclusivos de venda de marcas de carros de luxo, são controlados diretamente pela família do sultão. Sim, literalmente os Bolkiah têm os dedos em cada negócio lucrativo do país. Resumindo, tudo o que Brunei ganha com o petróleo vai direto para o tesouro do Estado. O sultão controla o tesouro do Estado. Além disso, até mesmo as empresas privadas e o setor comercial são controlados pela família dele. Ou seja, não há dinheiro circulando em Brunei que não passe por eles. Por isso, se você pensar bem, a fundação que sustenta a riqueza da família deles é mais forte que o aço. E agora que já sabemos como eles controlam toda a economia, é hora de vermos como a família do sultão gasta sua imensa fortuna, desde palácios maiores do que 10 estádios de futebol até coleções de animais que podem rivalizar com os maiores zoológicos do mundo. Então prepare-se, porque se você acha que já viu luxo, estamos só começando. Visão geral do Palácio Diário. Bem-vindo à casa do rei mais rico do mundo, a residência oficial do sultão de Brunei chamada Istana Nurul Iman, que significa Palácio da Luz da Fé. Só pelo nome você já sabe que não é uma residência comum. E se você chamá-lo apenas de mansão ou palácio, isso seria um grande insulto, porque o Istana Nurul Iman não é apenas luxuoso, é a maior residência de todo o planeta. Ela fica no topo de uma colina de onde se vê a capital de Brunei e suas florestas. Ela tem uma área total de mais de 2 milhões de pés quadrados e cerca de 1.800 quartos, distribuídos em 3 prédios com cúpulas douradas. Mas, só para comparar, ela é maior do que a maioria dos terminais de aeroporto do mundo. O Palácio de Buckingham, no Reino Unido, tem 775 quartos, e a Casa Branca, nos Estados Unidos, tem apenas 132. Mas o Palácio do Sultão é grande o suficiente para acomodar os dois. E se incluirmos o Palácio de Versalhes, na França, ainda sobra espaço. O detalhe surpreendente é que dizem que o próprio sultão mandou construir o Istana Nurul Iman só para ser 3 vezes maior que o Palácio de Versalhes. Depois que ele soube que esse era o recordista de maior palácio do mundo. Sim, você ouviu direito. Só por orgulho e competição, o sultão gastou bilhões de dólares para garantir que ele tivesse a maior residência real da história. No momento em que você entra neste palácio que está registrado no Guinness Book of World Records, é como se fosse atingido pelo luxo a cada passo. Cada canto brilha com designs luxuosos e materiais caros vindos de várias partes do mundo. Estima-se que são gastos centenas de milhões por ano na renovação e manutenção deste palácio. Imagine só, é como se juntassem 1.000 quartos de hotel de um resort 7 estrelas e ainda dessem um toque real de exagero. Os tetos têm 24 mil pesos e as portas são feitas de madeira brasileira com incrustações de prata esterlina. E os tapetes foram tecidos usando fios de seda dourada, às vezes até com diamantes incrustados. Há pisos feitos de mármore com pedras semi-preciosas incrustadas, e em cada cômodo estão pendurados lustres de cristal que brilham como estrelas à noite. Segundo uma lenda, houve um funcionário do governo que desmaiou só de olhar pela primeira vez dentro do palácio por causa do extremo. Como dizem os locais, se você comparar com o Palácio de Versalhes, este aqui parece só uma vitrine da IKEA. E na verdade a gente ainda nem começou com o mais impressionante. Porque os segredos dentro da luxuosa fortaleza de prazeres do sultão de Brunei são ainda mais impressionantes do que tudo o que você pode imaginar. Quartel-General do Sultão. Quanto mais você entra no palácio, mais aparecem detalhes que parecem saídos de uma lenda. Aqui, você vai encontrar alas especiais do edifício reservadas apenas para visitantes líderes e dignitários estrangeiros. Cada uma conta com mais de 200 suítes de luxo gerenciadas por grandes marcas de hospitalidade mundial. Dentro delas, há salas de recepção privativas com ar-condicionado para reuniões diplomáticas com segurança rigorosa. Há equipamentos para videoconferências seguras e sistemas de comunicação capazes de conectar com diferentes partes do mundo. Nos andares mais baixos,
ficam os quartos de centenas de funcionários que operam este palácio como se fosse uma cidade inteira. Dizem que os alojamentos dos funcionários são ainda maiores do que um complexo de apartamentos comum. Em outras partes, há grandes salões cheios de tesouros valiosos de Brunei, artefatos, antigos tesouros guardados em salas com temperatura controlada para não se deteriorarem com o passar do tempo. Enquanto você sobe para a parte central do edifício, uma grande escadaria revestida com seda italiana de luxo se revela diante de você. Ela abrange 5 andares e cada balaústre dourado foi esculpido por habilidosos artesãos indonésios. Sem economia, sem compromisso, cada detalhe grita luxo. Nada de economia nem fora do palácio. Parece um paraíso de resort exclusivo. Há piscinas de tamanho olímpico, quadras de tênis, áreas de badminton e playgrounds para crianças. Tudo é mais bonito e grandioso que os complexos esportivos profissionais. Há jardins cheios de árvores exóticas floridas e fontes dançantes que parecem ter sua própria dança no ar. Também há campos de polo reais e praias artificiais, onde até mesmo a areia branca fina é trazida de outros países. Segundo o decreto real, isso é exclusivo da família do sultão. Mas o verdadeiro segredo do palácio está em sua parte central, um lugar que os funcionários chamam de Sala do Poder. Segundo os boatos, esta é a sala de conferência secreta onde apenas o sultão e seus filhos mais próximos têm permissão para entrar. Aqui encontra-se uma das coleções mais únicas de lustres de todo o mundo. No seu teto, há mais de 3.000 lustres de cristal e diamante que brilham sob a luz. Uma visão fascinante para quem quer que veja. Mas não é só isso. Aqui também há equipamentos avançados de telecomunicações usados pelo sultão em videoconferências globais e até mesmo para rastreamento militar em tempo real de suas forças armadas. Em resumo, não houve economia na construção da sede do sultão. É um centro de comando moderno envolto em luxo, o verdadeiro coração do seu reino. E mesmo que você percorra todos os cantos do Palácio Nuruliman todos os dias, parece que nunca conseguirá esgotar todas as riquezas e os detalhes grandiosos em seu interior. Mas o sultão não possui apenas um palácio. Depois deste palácio, ainda há muito mais que vai nos impressionar. De suas outras mansões e palácios em diferentes partes do mundo, fazem parte do vasto portfólio de propriedades do monarca de 30 bilhões de dólares. Nos outros palácios do sultão, enquanto o Istana Nurul Iman serve como residência oficial e centro do governo de Brunei, é surpreendente pensar que aquele palácio de 125 mil metros quadrados é apenas uma das inúmeras propriedades do sultão. Em todo o reino, que é dividido em 16 distritos, há mais de 12 outros palácios grandiosos e propriedades luxuosas pertencentes à família do sultão. A maioria dessas propriedades foi concedida às rainhas, príncipes, princesas e outros membros da família real. Tudo é mantido com fundos do Estado. Embora nenhum palácio supere o tamanho do Istana Nurul Iman, os outros palácios são quase equivalentes a resorts 5 estrelas em termos de arquitetura e luxo. Um deles está localizado na costa norte de Brunei, um complexo reluzente com 700 quartos, usado exclusivamente para as férias da família real. As vilas aqui têm estábulos com ar-condicionado para os cavalos de luxo e garagens espaçosas para a coleção de carros deles. Bem ao lado fica a enorme instalação de estacionamento, que pode acomodar 30 mil carros, parte da frota de veículos da família, avaliada em cerca de 4 bilhões de dólares. Nas mansões, você nem sabe se mora em um resort ou parque temático. Há uma pista de patinação indoor, cinemas particulares com poltronas reclináveis de massagem, quadras de badminton, helipontos, lagos artificiais e até mini-parques aquáticos com fontes dançantes sincronizadas, tudo financiado sem limites apenas para o lazer e descanso da família real. Dentro de Brunei, há um palácio enorme com 100 quartos de hóspedes usados exclusivamente para simpósios de negócios reais e luxuosos encontros com diplomatas estrangeiros. O edifício de 5 andares possui anexos, onde vivem mais de 100 chefes e membros da orquestra que servem nos eventos. E isso ainda não é tudo. Há mais de uma dúzia de mansões de campo,
fazendas e modernas vilas no topo de colinas distribuídas entre os diferentes príncipes e princesas da família. Cada mansão possui a mais recente tecnologia de casa inteligente, quadras de basquete internas, salas de cinema e lustres em cada cômodo. Essa é a realidade de ser rei em Brunei. Quase todos os filhos ou irmãos cresceram em mansões próprias de vários milhões de dólares, mais luxuosas que as casas de Beverly Hills. Se você pensa que a riqueza deles está só no país, vai se surpreender com a coleção global de mansões que possuem. Como uma das famílias reais mais ricas da história, a família Bhukia nunca para de comprar imóveis e propriedades de hotéis em diferentes continentes. Eles têm uma rua de vilas com 10 quartos em Kensington Palace Gardens, Londres, um grande castelo na Escócia onde foi filmado Gladiador, e uma propriedade na Espanha que foi residência de reis nos anos 1800. Eles também possuem uma dúzia de chalés de esqui nos Alpes suíços, e até mesmo o Beverly Hills Hotel em Los Angeles pertence a eles, depois de comprá-lo por mais de 100 milhões de dólares. Também possuem hotéis famosos como The Planet, Casa em Nova York, Hotel de Paris na França e Hotel I. Esses hotéis, que antes eram pontos turísticos icônicos do mundo, agora servem apenas como casas de férias do sultão quando ele viaja para outros países. E se isso ainda não for suficiente, eles também possuem ilhas tropicais privadas perto da Gold Coast da Austrália e da costa da Malásia, onde estão construídas vilas que valem milhões de dólares cada uma. Em cidades como Londres, Paris e Suíça, há suítes reais com 100 quartos sempre reservadas para eles, a qualquer hora que quiserem passear ou fazer compras no exterior. Agora, com um patrimônio líquido de mais de 20 bilhões de dólares, seus bens continuam crescendo em várias partes do mundo. O luxo dessa família se tornou símbolo de riqueza e poder, uma vida que nenhuma pessoa comum pode alcançar. Seja verão na Riviera Francesa, inverno nas encostas da Suíça ou apenas um fim de semana em sua mansão em Beverly Hills, eles sempre têm uma casa, ou melhor dizendo, um palácio à espera. Tudo isso é possível graças à riqueza proveniente do petróleo e do gás de seu país, Brunei, uma riqueza que continua sustentando a vida luxuosa da família do sultão. A maior coleção de carros do mundo. Se você acha que os palácios e propriedades do sultão já são exagerados, espere até ouvir isso, porque ele também possui a maior coleção de carros do mundo. Mais de 7 mil veículos de luxo, incluindo mais de 500 carros ultra-raros de marcas famosas como Rolls-Royce, Ferrari, Porsche, Lamborghini e Koenigsegg, com um valor total de mais de 4 bilhões de dólares. Isso não é só uma coleção de carros comuns. Em Brunei, existem instalações especiais construídas apenas para abrigar os carros de luxo do sultão, garagens com ar-condicionado, sistemas de segurança e mecânicos especializados que recebem 2 milhões de dólares por ano, para garantir que cada veículo esteja sempre brilhando. Ao redor do seu palácio, há mais de 110 dessas instalações usadas para os carros da família, enquanto outras 5 ficam dentro da capital e servem exclusivamente como estacionamento para seus veículos. Ao redor do seu palácio, a coleção inclui Rolls-Royce Phantoms, únicos com acabamento em ouro 24 quilates clássicos de antes da Segunda Guerra Mundial, e supercarros modernos que foram literalmente personalizados de acordo com os caprichos do sultão. Fabricantes como Ferrari e Lamborghini fazem modelos especiais para ele. Não importa o quão caro ou impossível seja o pedido. Na verdade, muitos dos carros são usados apenas uma vez e depois ficam guardados para sempre na garagem. Para o sultão, que ganha milhões de dólares por dia com o petróleo, ter um museu de carros de bilhões de dólares é apenas um passatempo simples. Coleção e ativos de aviação, mas o luxo não termina aqui. Devido ao grande número de palácios e propriedades em várias partes do mundo, o sultão também possui sua própria frota de aviação. Uma enorme coleção de jatos particulares Boeing, helicópteros Sikorsky e outros aviões estatais. A Royal Brunei Airlines, que também pertence à família, possui Boeing Dreamliners que foram transformados em verdadeiros palácios voadores. Possuem salas de estar privativas, chuveiros luxuosos e cozinhas de chefe onde as refeições como lagosta e caviar
são preparadas pessoalmente enquanto você está no ar. As poltronas foram feitas por designers italianos. Há monitores de 40 polegadas e camas totalmente reclináveis para cada membro da família. Isso não é apenas um jato. São fortalezas aéreas com sistemas automatizados de supressão de desastres e tecnologia de defesa antimísseis para proteger o rei enquanto viaja. Dentro de Brunei, eles usam seus próprios helicópteros Sikorsky para voar entre os 16 distritos e tem 2 hangares privados reservados apenas para mais de 100 aeronaves, desde jatos até aviões de hélice e helicópteros Very Important Person de transporte. No total, o sultão possui cerca de 120 aeronaves, o que o coloca no topo da lista com a maior frota de aviação privada do mundo, os iates do sultão. E claro, se ele tem um palácio em terra, ele também tem um reino no mar. A coleção de iates do sultão vale mais de 500 milhões de dólares e cada um deles parece um castelo flutuante no oceano. O destaque aqui é o Taj Mahal dos iates, o Taj Sultan, um superiate de 500 milhões de dólares com 165 metros de comprimento. Os 4 andares têm 2 salões de recepção, 12 suítes de luxo com vista de 180 graus para o oceano e móveis das melhores casas de design da Itália. O interior é pintado com folhas de ouro, possui lustres feitos por Francis Baccarat e aquários cheios de peixes raros de várias partes da Ásia. Mas o centro das atenções é uma escada em espiral de ouro maciço que envolve um aquário iluminado, uma cena digna de filme. Mas além disso, ele tem um iate maior ainda. O príncipe Abdul Wahab afundou a quantia de 650 milhões de dólares neste navio, que tem 211 metros de comprimento e é considerado o maior superiate residencial do mundo. Devido ao seu tamanho, nenhum porto no mundo é capaz de ancorá-lo. Por isso, recebeu âncoras retráteis e terminal próprio em águas profundas em Brunei. O interior conta com sala de concertos com palco giratório, assentos para centenas, elevadores dourados, átrios com peixes, salões de baile, vários refeitórios e garagens para os Rolls-Royce conversíveis personalizados do sultão no mar. No mar, no ar ou na estrada, o luxo do sultão de Brunei não tem igual. Seus bens parecem uma coleção de todos os sonhos da humanidade, e tudo isso é mantido por uma riqueza interminável proveniente do petróleo e gás do seu reino. Negócios e ativos. Como líder absoluto do governo de Brunei e tendo controle sobre as receitas do petróleo e gás, o sultão administra seu país como se fosse uma enorme holding global. Sob seu comando, Brunei não é apenas um reino. É um negócio que gera bilhões de dólares todos os anos. Combina comércio e princípios islâmicos que enfatizam a caridade e o bem-estar social. Para os presidentes da Agência de Investimento de Brunei, que controlam um portfólio internacional de mais de 40 bilhões de dólares, com investimentos em vários setores ao redor do mundo. A renda proveniente disso é reinvestida na economia de Brunei e também usada para comprar hotéis 5 estrelas e resorts de luxo nos principais destinos da Europa, América e Ásia. Além disso, os membros da família também possuem seus próprios negócios fora do país. Príncipe Martim possui uma empresa de tecnologia chamada Swagtech, avaliada em cerca de 15 bilhões de dólares. O príncipe William tem uma produtora de filmes em Hollywood, enquanto a princesa Ma é dona de uma marca de cuidados com a pele de luxo. Além disso, eles também possuem negócios em marcas como Rolls-Royce, Cartier e Ducati, com franquias e concessionárias em toda a Ásia. A família do sultão pode ser considerada uma dinastia empreendedora, atuando desde tecnologia e moda até hospitalidade e indústria automotiva. Tudo isso gera bilhões em receitas todos os anos, e todo esse dinheiro volta para os bolsos deles, financiando o estilo de vida luxuoso da família, que parece não ser afetada por nenhuma crise econômica. Eventos luxuosos e gastos excessivos. Como o monarca mais rico do mundo, o sultão não se contenta com nenhuma celebração comum. Ocasiões como aniversários reais, aniversários de casamento e visitas de estado são realizadas dentro de seu vasto palácio. É maior do que 10 estádios de futebol
Em cada celebração, milhares de pessoas são convidadas. Há uma equipe de 100 pessoas dedicada apenas à decoração. Dos arranjos florais e drapeados sofisticados à coreografia musical e jantares requintados. As flores são importadas diariamente de vários países. Custa mais de 20 milhões de dólares por dia só para trocar as flores em cada base do palácio. Quando há visitantes de outros países, há uma procissão de tapete vermelho de 1 hora, com colares de flores, perfumes e presentes caros. Depois, eles são conduzidos pelos corredores dourados do palácio, uma cena que parece saída de um filme de fantasia árabe. A comida também não é apenas comida. Cada prato contém os ingredientes mais caros do mundo, desde trufas italianas, caviar russo, carne wagyu de Kobe até raras iguarias tropicais. E para o entretenimento, não são apenas bandas locais que se apresentam, mas superestrelas internacionais como Mariah Carey e Whitney Houston, cantando ao vivo na frente de algumas centenas de convidados selecionados. Há um pagamento que chega a 5 milhões de dólares por apresentação, inclui ainda voo privado em avião. Depois, dentro do palácio, no seu jubileu de ouro, ele realizou uma celebração de 2 semanas, que contou com a presença de mais de 3 mil convidados. Houve torneios esportivos, uma cúpula global de negócios e um festival de música, para o qual ele trouxe do Reino Unido uma roda gigante personalizada para entreter os convidados estrangeiros. E claro, isso ainda nem inclui os luxos pessoais. Eventos gastronômicos de cerca de 250 mil dólares com mesas de bilhar de 20 libras, caviar Luga, bife Kobe com ouro 24K e bolos de dólares 500 mil decorados com joias. Relógios personalizados com diamantes de 10 milhões de dólares. Bolsas com joias e armações de óculos de ouro maciço importadas da Itália. Ele também tem 100 massagistas pessoais e treinadores de fitness, um chefe de plantão e uma orquestra em tempo integral que toca sempre que ele quiser.